Continuando, então, a nossa aula 1, agora vamos para a parte 2. Nós vamos ver alguns comandos que são do mouse, principalmente, e do teclado, alguns, que servem, então, para execução, principalmente dos desenhos, tá? Então, inicialmente, eu vou fazer aqui, ó, vou clicar aqui em linha, tá? Ou posso também dar o comando, né? E vou fazer algumas linhas aqui, né, que se interseccionam. Vocês também, né, em casa, vão fazer isso aí, que é um exercício, né, para vocês entenderem uma parte que é muito utilizada dentro do AutoCAD. Tá? Então, fiz as linhas, ó, vou dar um Enter ou um espaço, e agora eu vou pegar polilinha. Vocês já vão ver para que vai servir esse exercício. E até porque vocês já vão começar, então, a entender como é que é o processo de desenho. Tá? Ó, dá um Enter de novo. Então, aqui eu fiz algumas linhas que se interseccionam, né, se atravessam, com o uso da ferramenta linha, e algumas linhas, né, utilizando, então, o comando polilinha. De início, né, o que vocês já podem ver? Que quando vocês passam por cima do cursor, desse objeto aqui que eu utilizei o comando linha, né, a ferramenta linha, se eu subir em cima de algumas, né, passar com o cursor por cima desses objetos, eu vou selecionar cada um deles. Diferentemente da polilinha. A polilinha, o que acontece? Se eu chegar com o cursor próximo, né, por cima dele, todo o objeto vai ser selecionado, tá? Por quê? Porque com a polilinha, ele transforma aquele objeto todo, todas aquelas linhas, num objeto único. E aqui, né, quando eu utilizo linha, cada um desses aqui é um objeto. Então, quando eu quiser selecionar, tá? Que essa é a parte principal dessa aula. Como é que nós vamos fazer a seleção desses objetos? Existem algumas formas, tá? A primeira delas é a seleção unitária, quando eu quero selecionar apenas um daqueles objetos, tá? Então, ó, selecionei um objeto, é só eu ir em cima com o cursor dele, ele vai ficar ressaltado, né? Vai ter um contraste maior em relação aos demais, né? Então, quer dizer que se eu subir em cima com o cursor, ele vai aparecer, né? E se eu clicar, ele vai ser selecionado. Se eu clicar fora, né? Se eu clicar fora do objeto que eu selecionei, ele vai se manter selecionado, tá? Então, é diferente de alguns outros softwares que quando vocês selecionam e clicam fora, né? Ele perde aquela seleção. Aqui não. Aqui ele vai mantendo a seleção. E depois que vocês fizeram a primeira seleção, né? Vocês podem subir com o cursor, né? Tem que ser bem no centro do cursor. Vocês podem selecionar outros objetos. Então, dê uma olhada que quando eu passo com o cursor em cima do objeto que eu ainda não selecionei, ele fica com um símbolo de mais. Isso quer dizer o quê? Que se eu clicar aqui, eu vou selecionar mais esse objeto. Tá? Então, ó, selecionei mais esse objeto. Ó, vou subir em cima aqui, ó, mais esse objeto, tá? E aí, digamos que o primeiro objeto que eu selecionei, eu não devia ter selecionado. Como é que eu faço? Eu vou lá e clico em cima dele? Não vai fazer diferença. Eu tenho que selecionar agora, pressionar, na verdade, a tecla Shift do teclado de vocês. Então, se vocês segurarem pressionado o Shift e forem em cima do objeto que vocês selecionaram, vocês vão ver o seguinte, ó, vai aparecer um símbolo de menos ali junto com o cursor. Então, ó, segurei o Shift e cliquei. Ele tirou aquela seleção. Tá? Se eu agora for agora sem pressionar o Shift, né, eu posso selecionar ele novamente. Não precisa clicar em nada. Então, o Shift ele vai tirar a seleção. Né? Ele vai tirar aquela seleção que vocês fizeram. Ah, mas para que serve isso? Isso serve depois para vocês utilizarem a maioria dos comandos de modificar, né? Porque para vocês moverem, copiarem, alongarem, mudarem a escala,
espelharem eles, né? Fazer algum tipo de padrão, cortar, rotacionar e assim por diante, vocês precisam selecionar aquele objeto, aquilo que vocês querem executar dessa forma. Eu quero mover esse objeto. Então tá, eu posso dar o comando M e Enter, né? Ó, e agora eu consigo mover ele, tá? Consigo movimentar, consigo dar uma distância para essa movimentação, tá? Não é aqui o objetivo agora é mostrar como é que eu vou fazer essas seleções, né? Como é que eu vou selecionar esses objetos. Então, aqui já fiz de uma forma unitária. Então, consigo selecionar e consigo tirar a seleção. Tá? É só pressionando o Shift. Aquela tecla, né, do teclado de vocês que tem uma seta para cima, né? Muitas vezes vem escrito Shift, tá? Aí, nessa tecla, vocês vão clicar, segurar, pressionado, e aí vocês vão poder tirar a seleção. Bom, isso aqui serve para objetos que são unitários. E quando eu tenho aqui uma polilinha, o que eu faço? Ó? Se eu clicar numa parte desse objeto, né, como eu executei com polilinha, esse objeto inteiro vai ficar selecionado. Tá? Então, é uma forma interessante de vocês trabalharem. Se vocês querem trabalhar com um objeto que vocês depois, para selecionar, vocês querem só dar um clique, aí vocês fazem ele com polilinha. No caso, vocês querem copiar uma parte do desenho, né? Vocês podem fazer ele com a ferramenta linha. Isso não impede de vocês executarem em polilinha e depois transformar em linha, e vice-versa. Nós vamos ver mais adiante, lá no Modify aqui, que tem um comando que eu consigo transformar um no outro, tá? Bom, mas como eu falei, aqui é só para, nessa aula, parte 2, é só para ver a questão de como selecionar, tá? Existe outra seleção, outro tipo de seleção, que é a seleção pelo mouse. Quando vocês clicam, né? Vão clicar com o botão esquerdo, ó. Se eu clicar com o botão esquerdo e for para a direita, aliás, para a direita aqui, ó, ele vai fazer a seleção chamada seleção azul. E para a esquerda do ponto que vocês clicaram, né, o ponto é aquele. Para a esquerda, vocês vão fazer a seleção verde. Notem que a cor, né, muda. Tá? Para que serve a verde e para que serve a azul? Tá? Agora eu vou mostrar para vocês. Antes disso, eu quero mostrar para vocês que existe outro tipo de seleção, que é quando vocês seguram o mouse pressionado, o botão esquerdo do mouse pressionado. Vocês vão também fazer, só que é a seleção do tipo laço, tá? Então, aqui, ó, fiz a seleção verde, agora vou fazer a seleção azul, tá? Verde, azul. Tá bem? Porque um eu fiz para a esquerda e um fiz para a direita. Do ponto que eu selecionei. Então, digamos que eu queira selecionar essa linha. Notem que na seleção azul, eu preciso ter o objeto dentro dessa caixinha. Tá? É só um clique. Clique e arrasta o mouse. Não segura pressionado. Só um clique. Então, ó, vou fazer a seleção azul. Notem que, ó, eu não consegui, não selecionei, de repente ele seleciona. Porque, como eu falei, na seleção azul, ele precisa estar todo o objeto lá dentro dessa caixinha, tá? Agora eu vou fazer a seleção azul aqui para esse outro objeto que eu desenhei com linhas, tá? Então, ó, notem que eu estou andando aqui para a direita, né? Cliquei lá naquele canto e vim para o lado direito. Aquela linha ali, ó, que dá para ver que ela muda o seu contraste, né? Ela fica mais clara, também um pouquinho mais espessa. Essa linha já foi selecionada. Ó. Se eu só clicar agora novamente, que é para fechar a seleção, ela ficou selecionada. Tá? Vou dar um ESC aqui para vocês entenderem. Então, agora eu vou pegar de um outro ponto, ó. Notem que agora
toda aquela linha está contida dentro dessa janela de seleção. Então, ó, vou descendo mais um pouquinho aqui. Ó, mais uma linha foi selecionada. Agora, duas outras linhas vão ser selecionadas, ó, porque o ponto final é o mesmo, ó. Ó, foi selecionado e, por fim, todos selecionados. Tá? Vou dar um ESC para tirar a seleção. Então, para fazer esse tipo de seleção, eu tenho que clicar, fazer a janela, passar por cima de todos, né? E aí depois dar um clique final. Todos os objetos que eu quero selecionar. Então, aqui, ó, se eu não... Como isso aqui é um objeto apenas, né? Todo esse aqui é um objeto. Se eu quiser selecionar ele, eu vou ter que contemplar ele todo dentro dessa janela de seleção. Mas temos a janela de seleção verde, né? Que é aquele que vocês vão fazer sempre para a esquerda. Ó. Cliquei nesse ponto e fiz para a esquerda. Se eu clicar aqui nesse ponto, eu tenho que andar para a esquerda também. A janela de seleção verde, muitas vezes, ela facilita, né, a nossa seleção quando vocês querem selecionar todo objeto. Por quê? Porque qualquer coisa que tocar, né, que a janela tocar, ela já vai selecionar. Notem que esses objetos nem estão totalmente dentro da janela de seleção verde. Mesmo assim, ela vai selecionando, tá? É só tocar, né, e ela já vai selecionar, tá? Então, ela facilita, muitas vezes, quando tem a seleção total, né, daquele objeto. Então, notem aqui, como esse aqui é um objeto só, se vocês clicarem aqui e puxarem para a esquerda, vocês vão ver que é só tocar no objeto e ele já vai selecionar, tá? Então, ó, está selecionado, eu quero mover ele, aí vocês conseguem mover, tá? Ó, vou mover para cá. Bom, então, esse é um tipo de seleção. Uma seleção do tipo laço, para que serve? Quando vocês querem selecionar apenas um objeto, mas ele está dentro de outros objetos. Então, ó, peguei a seleção laço, ó, eu quero selecionar só essa aqui. De outra forma, eu não conseguiria se não fosse o laço. Tá? Ó, selecionei só aquele objeto. Vou tentar fazer de outra forma. Ó. Vou tentar selecionar aqui, ó. Dessa forma eu consigo. Se eu puxar um pouquinho para baixo, eu vou ter selecionado outras duas, né? Então, nesse caso, eu até consigo com o tipo de seleção retangular, né? Não por laço. E a seleção verde, né? Por laço, eu consigo também só tocando. Ó, eu quero essa aqui, eu quero essa aqui, né? Opa, não peguei. Aqui. Então, ó, olha o que eu fiz. Eu consegui selecionar essas duas, né? E as demais eu não selecionei. Quando são poucas, vocês podem selecionar de forma unitária, como eu já tinha mostrado. Ó. É só ir selecionando. Tá? Vocês podem fazer o quê? A seleção verde, né? E também tirar, se digamos, seja uma quantidade menor que vocês têm que remover de seleção, vocês podem selecionar tudo, né, com a janela verde, que é só um clique e ir para a esquerda com o mouse, né, e clicar de novo, está tudo selecionado. Ah, mas eu não quero essa aqui. Bom, então é mais fácil vocês selecionarem todas e tirar apenas um. E aí vocês vão conseguir mover todos os objetos, menos aqueles que vocês selecionaram. Ou copiar, né? Nós podemos também copiar, né? Que aí, mais adiante, que nós vamos ver esses comandos de modificação. Ó. Quero copiar isso aqui, ó. Notem que o objeto ficou lá, né? E agora eu posso fazer cópias, tá? Então, para isso que serve a seleção, para eu selecionar aqueles objetos que eu quero, de certa forma, modificar. Ou copiar, ou mover, ou alongar, espelhar, né? E para isso que servem esses tipos de seleção. Vocês vão encontrar o tipo de seleção que for mais interessante naquele momento, né? Não é sempre que ele vai ser a melhor forma de seleção, tá? Então, a nossa segunda parte da aula 1, né, fica por aqui.
E logo mais, então, vamos seguir para a parte 3, onde nós vamos ver outros comandos do mouse ainda. Tá bem? Então, até a próxima.